A presidência da Casa recebeu no dia de ontem um ofício assinado pelo senhor Antônio Carlos Pires solicitando o uso da palavra na sessão de hoje. Como no ofício não consta os motivos do pedido, além de que regimentalmente somente é permitido o uso da palavra durante a sessão, por solicitação de entidades e não de pessoa física, e também desde que justifique o pedido. Este presidente consultou os demais membros da mesa diretora, que decidiram pelo indeferimento do pedido, mas deixando o critério do requerente conversar com os vereadores, logo após o término da sessão, para que se amplie o nível da informação. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 332, do segundo período legislativo, da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 21 de setembro de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 21 do mês de setembro do ano de 2016, às 7h30 do dia 21 do mês de setembro do ano de 2016, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária do último dia 20. Matéria de expediente. Fez a leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de lei de número 52/2016. Comparecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, parecer da Comissão de Economia favorável e parecer da Comissão de Segurança favorável. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 64/2016 e o projeto de lei de número 68/2016. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Tigar, indicação de número 300/2016. De autoria do vereador Romário Escortegan, indicação de número 301/2016. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Tigar, indicação de número 300/2016. Em votação foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Romário Escortegan, indicação de número 301/2016, também aprovada por unanimidade de votos sem discussão. Pequeno expediente, usou da palavra o vereador Evandro Pegoraro, onde na oportunidade pediu pela inclusão na pauta da presente sessão a leitura dos pareceres das comissões permanentes dos projetos de lei de número 58/2016, 60/2016, 62/2016 e 66/2016, todos de autoria do Executivo Municipal, bem como na ordem do dia para a primeira discussão e votação, sendo que a proposição foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, todos favoráveis pela constitucionalidade e mérito das matérias, foram aprovadas em primeira discussão os seguintes projetos de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei de número 58/2016, projeto de lei de número 60/2016, projeto de lei de número 62/2016 e o projeto de lei de número 66/2016. Grande expediente. Ninguém desejando se manifestar, esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 22 de setembro de 2016, às 7h30, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Não havendo correspondências, vamos às proposições recebidas. De autoria do vereador Djalma Santos Lazzarotti, indicação do número 302/2016. Em que sugere que seja contatado com o órgão competente para que seja instalado um abrigo de passageiros na rua João Suzin Marini, no bairro Nossa Senhora da Salete, de frente ao abrigo de passageiros número 36, em que se localiza do outro lado da rua.
Eu acho que fazer por solicitação da Secretaria da Casa, foram incluídos agora, na hora do dia, para a leitura do parecer e votação, os projetos do tipo cidadão por dentro que já foi aprovado por E por solicitação da mesa diretora e da Secretaria desta Casa, estamos solicitando a inclusão do projeto de decreto relativo número 8/2016, de autoria dos vereadores Fábio Luiz Ferre e Marilene Fomestiani, que autoriza a conceder título de cidadão concordiense à senhora Solange Saletes Prando da Silva, e também o projeto de decreto legislativo número 7/2016, de autoria dos vereadores Djalma Santos Lazarotti, Arlan Guliani, Wando Pegoraro e Rui Maris Corteganha, que autoriza a conceder título de cidadão concordiense ao senhor Jânio de Oliveira. E que já estão com os pareceres das respectivas comissões favoráveis. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Djalma Santos Lazarotti, indicação do número 302/2016. Em discussão e votação, indicação 302/2016, de autoria do vereador Djalma Santos Lazarotti. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 302/2016 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, pessoas que nos acompanham nesta sessão, saúdo aqui também Tyson, que representa nesse momento o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Concórdia e da região, demais pessoas que nos acompanham de forma online. Mas eu quero, senhor presidente, primeiramente deixar registrado hoje e os meus cumprimentos a toda a classe dos contabilistas, aos contadores e às contadoras, pela passagem do Dia do Contador, no dia 23 de setembro. Quero também, senhor presidente, manifestar aqui, em relação à sua fala antes da abertura desta sessão, vejo que a democracia ficou muito prejudicada em função da decisão da mesa diretora desta casa. Se ofício recebido por Vossa Excelência, dirigido a esta casa, não constava o assunto, entendo que seria muito justo que esta casa mantivesse o contato com o cidadão, solicitando a ele qual seria o assunto, o tema da sua fala, para que então, posteriormente, tomasse a decisão de indeferir ou não o espaço do uso dessa tribuna. Eu não sei qual a preocupação de Vossas Excelências no indeferimento, porque temos muitos assuntos que são de conhecimento público e que talvez esse cidadão pudesse vir aqui trazer alguns esclarecimentos. Eu não sei se ele viria aqui para tratar sobre o assunto chamado da Operação Patrola, o qual é de conhecimento público, através de uma delação premiada, de que o delator informa que membros do Executivo Municipal desse município foram beneficiários de recebimento de propinas, e aqui eu quero falar do Marquesan, que foi secretário desse governo, foi assessor e motorista do deputado Sareta, do Rui Maris Corteganha, e que teria dito também que um dos beneficiários pelo recebimento dos recursos era o vice-prefeito desse município, o senhor Santier. Ou então, quem sabe, esse cidadão viesse falar sobre algum outro problemas relacionados, por exemplo, ao assunto já levantado nessa tribuna por um colega nosso que hoje está ausente, mas enfim, quem sabe falar sobre o Bolsa Atleta, um assunto que me parece que também está carecendo de muitas informações e as pessoas estão comentando na rua. Quem sabe se esse cidadão pudesse trazer aqui mais informações. Então eu quero, nesse sentido, senhor presidente, lamentar profundamente a decisão da mesa diretora e não ter concedido a palavra ao cidadão, até porque, que eu me recordo, em nenhum momento desta legislatura foi indeferido o uso da palavra a qualquer cidadão que
tivesse solicitado espaço para falar nessa tribuna. Então eu quero aqui deixar registrado a minha indignação e dizer, mais uma vez, que aqueles que defendem a democracia, nesse momento, com essa decisão, tomaram uma decisão autoritária e que mereceria um pouquinho mais de cuidado e zelo, e ao menos, se o cidadão é uma pessoa comum, que se mantivesse o contato, porque muitas vezes o cidadão não sabe as regras e o regimento interno da casa, e ele não tem a obrigação de conhecê-lo. E, nesse sentido, a casa deveria ter mantido um contato com ele, ao menos para conceder-lhe o direito de inserir o assunto ou talvez justificar, então, o direito do uso da sua fala nessa casa. Então, eu quero deixar registrado esse fato e lamentar profundamente. Era isso, senhoras e senhores, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Leocir Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, nossos servidores. Senhor presidente, eu uso a tribuna nesse momento, claro que eu não deveria estar usando, mas tenho que fazer aqui uma defesa desta casa. Essa aqui é uma casa legislativa, uma casa de leis, certo? E, portanto, ela tem um regimento, tem uma lei orgânica, um regimento interno que essa casa tem que cumprir. Está aqui o vereador Rogério Pacheco, juntamente comigo, que nos acompanha essa casa há 20 anos. E estamos deixando essa casa junto, depois de uma longa caminhada. E essa casa sempre prezou pela democracia, prezou pelo poder legislativo que é esta casa. Então essa casa não é palanque político, jamais foi no meu tempo que eu aqui passei, e sempre foi respeitado, sim, o regimento interno da casa, que não permite pessoas físicas usar a tribuna, que ela não permite que a pessoa física use a tribuna. Até porque não tem um assunto, Então, fica claro aqui que o ofício encaminhado aí, ele fere o princípio do regimento da casa. E o senhor, como vereador desta casa, conhecedor do regimento interno, jamais poderia usar essa tribuna para fazer a defesa desse requerimento. Infelizmente, vereador, o senhor é um senhor conhecedor, uma pessoa muito culta, e sabe que a casa tem as suas normas, as suas regras. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós somos cidadãos comuns. Nós fazemos parte da mesa diretora e por isso fizemos a defesa dessa casa como sempre fizemos. Porque essa casa ela é uma casa isenta, somos políticos, mas é uma casa isenta de palanques políticos aqui. Aqui a tribuna é livre para nós vereadores, para nós usarmos, para nós fazermos nossa manifestação, podemos fazê-la a qualquer momento. E as entidades que se inscrevem previamente, representando uma entidade, colocando o assunto que vai ser aqui colocado. E a casa não tem a obrigação nenhuma de procurar o cidadão para saber qual é o assunto que quer. Entendeu? Essa aqui, quando o cidadão se dirige à casa, ele já tem que se dirigir documentalmente. Aqui para nós, para poder público, poder executivo, legislativo, judiciário, ele vale documento por escrito. Então, infelizmente, o ofício veio sem o assunto, e até para um cidadão comum que o regimento fere o regimento da casa. Então, eu quero pedir desculpas aí ao autor do requerimento, mas a verdade é nua e crua e tem que ser dita. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. A palavra ao vereador Artêmio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, é lamentável, Vossa Excelência, vereador Zanella,
vir a essa tribuna dizer que estamos aqui fazendo deste espaço um espaço político, até porque não se tem conhecimento do assunto, e eu apenas quis dizer que o cidadão tem o direito de fazer uso, até porque foi concedido espaços a muitas pessoas para se pronunciarem nesta tribuna, e como Vossa Excelência pode querer aqui afirmar que trata-se de um assunto político, não estamos aqui fazendo política, estamos aqui defendendo o processo democrático, até porque temos conhecimento que em outras ocasiões, e aqui eu vou citar um exemplo, um cidadão de Barra Bonita, Roncalho, fez uso dessa tribuna também, inclusive para tecer algumas críticas a um colega nosso, e foi concedido a ele o amplo espaço para vir aqui e fazer o seu pronunciamento. Então, o cidadão comum não tem o dever de conhecer o regimento interno dessa casa. Eu apenas citei que seria dever e uma questão de valores, uma questão apenas de dar o atendimento necessário, digno ao cidadão, de comunicá-lo, então, de que ele devesse inserir o assunto para que, então, a casa e essa mesa pudesse fazer análise e aí sim tomar a decisão de conceder-lhe ou não espaço para uso da tribuna. É apenas nesse sentido que eu quis me pronunciar e vou defender sempre que qualquer cidadão que vier aqui e tiver um assunto que seja do interesse, ao qual eu disse que eu não sei qual é o assunto, apenas citei que talvez a mesa tivesse tomado a decisão de indeferi-lo por tratar-se de um período eleitoral, talvez com receio de que aqui fosse trazido à tona algum assunto que, aliás, possa ser de conhecimento de todos, mas é um direito que o cidadão tem, até porque tomamos conhecimento de que existe também já um documento protocolado, agora há pouco estava verificando, enquanto o senhor Vossa Excelência falava, de um documento protocolado junto ao Ministério Público, que até então poderia ser esse o assunto que esse cidadão fosse abordar e que não é nenhuma novidade para ninguém. Então, eu acho que foi, sim, tirado o direito de uma pessoa de vir aqui se manifestar, como outras pessoas já se manifestaram nessa tribuna. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Leocir Zanella, pela liderança. Quero cumprimentar novamente, senhoras e senhores, e mais uma vez o senhor está desinformado. Infelizmente, vereador. Me desculpe. O senhor Roncalho esteve aqui representando a sua comunidade. A comunidade Barra Bonita é uma sociedade com CGC, com formação, com tudo. Então, mais uma vez o senhor prova. E se tem assuntos externos, jamais aqui, o Rogério me ajuda aqui, que jamais pessoas físicas usaram o espaço dentro da tribuna aqui. Né? Pessoas físicas representando si. Se tivesse representando uma entidade, como veio o senhor Roncalho, porque citaram a comunidade, ele veio aqui fazer a sua defesa da sua comunidade, não dele mesmo. E nem assunto dele, era assunto da comunidade. Então, portanto, o senhor tem que, eu acho que ele deu o regimento. Me desculpe. Bom dia. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Obrigado. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 58/2016, que acresce no artigo 2º, letra A, na lei de número 13.846, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre a criação da Semana da Consciência Negra, a ser realizada anualmente no município de Concórdia. Em segunda discussão e votação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 58/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 58/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 60/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 60/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 60/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei do número 62/2016, que autoriza a doação de bens pertencentes ao patrimônio do município à Polícia Militar de Concórdia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 62/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Projeto de Lei 62/2016 está aprovado em segunda votação. Em segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei do número 66/2016, que altera dispositivos da lei número 4.897, de 19 de agosto de 2016, que autoriza o município a adquirir área de terras. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 66/2016, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 66/2016 está aprovado em segunda votação. Em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de lei de número 52/2016, que institui a Semana Municipal da Transparência e Combate à Corrupção no município de Concórdia e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 52/2016, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 52/2016 está aprovado em primeira votação. Em discussão e única votação, de autoria dos vereadores Djalma Santos Lazarotti, Arlan Guilherme, Evandro Pegoraro e Romar Escoteganha, o projeto de decreto legislativo número 7/2016, que autoriza conceder título de cidadão concordante ao senhor Jônio de Oliveira. Em votação única está em discussão o projeto de decreto legislativo 7/2016 dos vereadores já mencionados. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 7/2016 está aprovado em votação única. Em discussão e votação única, de autoria dos vereadores, ou do vereador Fábio Luiz Ferri e da vereadora Marilane Fernandes Tuani, projeto de decreto legislativo número 8/2016, que autoriza conceder título de cidadão concordiense à senhora Solange Saletes Prandel da Silva. Em votação única, projeto de decreto legislativo 8/2016, de autoria dos vereadores já mencionados. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 8/2016 está aprovado em votação única. Está livre a palavra do grande expediente. Ninguém querendo se... Com a palavra, o vereador... Ok. Ninguém querendo se manifestar, então encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, do dia 3 de outubro, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos um bom dia.